Muito legal. Você que está comigo ao vivo pelo YouTube, que alegria poder estar com você. Você também que está com a gente pela Rádio Atitude FM. Você pode mandar mensagem para mim aqui, tá bom? Não esquece, hein? 669-9626-9070. 669-9626-9070. Eu sou Caleb Nascimento, pastor da IBN Amai, aqui em Barra do Garças, e é uma alegria estar com você. Para que você que não sabe aonde é a nossa igreja fica ali na Avenida Jardim Araguaia, atrás do Barra Shopping. Não tem como você ficar de fora. Esse final de semana nós temos programação top demais da conta. Hoje, às 20 horas, nós temos culto de jovens, algo realmente poderoso, você não pode perder. Amanhã pela manhã, 9 horas da manhã, um grande culto de celebração ao Senhor. Nós vamos receber o pastor Oswaldo Coutinho, meu pastor da IBN Cristo Rei, lá em Cuiabá. Ele vai estar com a gente amanhã à noite. Amanhã de manhã vai estar também a equipe do pastor Oswaldo conosco. Vai ser um momento muito especial. Queria que você estivesse com a gente, tá bom? Vamos lá, vamos ao seguinte, vamos participar conosco aqui, tá bom? Participa com a gente, pra gente poder conversar um bocado, você entender um pouquinho sobre isso. Hoje nós estamos recebendo uma galera top aqui, só que eu não sei como é que eu apresento, porque são dois, né? Aí, geralmente é o seguinte, eu falo algumas informações da pessoa e aí nós bate palma, mas então eu vou dar informação de um, informação do outro, vou falar qual que é a cidade que um nasceu, depois a cidade que o outro nasceu, porque eles não nasceram na mesma cidade, não são parentes, né? Não tem nada a ver um com o outro, mas andam junto e estão com uma novidade extraordinária. Daqui a pouquinho nós vamos falar. Vou falar sobre o primeiro, beleza? Ele é nascido no dia 29/10/1994. É nascido lá em Canarana. Tem 3 irmãos, trabalha com desenvolvimento de software. Olha aí, olha. Perguntei pra ele se a gente pode falar sobre tudo. Ele falou que pode. Ele vai explicar sobre o bigodinho dele, que é lindo. Ele vai poder falar com a gente. Nós vamos fazer barulho. Olha, tem uma galera conosco aqui. Eu vou falar o nome e nós faz barulho aí, beleza, pessoal? Tem que fazer barulho aí, hein? Fazer barulho mesmo. Quem tá com a gente aqui? Felipe Dunque! Aí eu dei valor, beleza? O segundo aqui, ele nasceu no dia 4/7/1989. É mais velho que pé de serra, né? Qual que é a cidade que ele nasceu? Ele nasceu em Itumbiara, no Goiás. Tem 2 irmãos e ele é empresário, né? Trabalha com muitas coisas, mas também fala sobre esse momento especial aqui que nós vamos falar, tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho daqui a pouquinho aí com ele, mas eu quero apresentar pra vocês quem tá comigo aqui, Tiago de Oliveira! Olha lá ele lá, ó, tá ali, ó. Mostra eles aí, ô Luquinhas, que é isso, hein? Muito legal, que bom poder receber vocês aqui essa manhã, muito bom de verdade poder receber vocês aqui. Felipe e Tiago, nós nos conhecemos já há muito tempo, já faz um tempo que a gente se conhece, mas aí Felipe gasgou-se com ele mesmo, né? Mas é uma alegria poder estar com vocês aqui. O Felipe e o Tiago eu conheço já há alguns anos, já daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, mas há algum tempo atrás eles mudaram de cidade, foram para Goiânia, hoje moram em Goiânia. As esposas estão ali também, a Jaqueline, que é a esposa do Felipe, e a Clarice, que é a esposa do Tiago, está aqui com a gente. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre... Eu vou dizer para vocês assim, eu sou cru nessas coisas, então eu vou dizer o que eu sei. Eu sei que é um aplicativo, nós já estamos usando da nossa igreja, e esse aplicativo está tomando uma dimensão legal. Ele está crescendo, está indo para longe. E o nome desse aplicativo, desse software, pode chamar de software? É isso mesmo? Isso mesmo. É um software. Exato. Que é o Connect Churches. Exato. Uma oportunidade de bênção. Bom dia, Tiago. Bom dia, Felipe. Como é que vocês estão? Bom dia, pastor. Pode falar mais perto do microfone aí, sem medo.
Estão me escutando? Agora, que voz de locutor de rádio FM. Certo. A graça e paz, pastor. É um prazer estar aqui com você. Acho que é um momento muito especial, tanto para a questão para a empresa, tanto pela questão do propósito. Então, estando aqui comentando e falando sobre e com o senhor é um momento muito importante para nós. Amém. E aí, Filipão, bom? Bom demais. Queria agradecer aos ouvintes aí que estão nos escutando. Realmente é um momento muito importante para nós. A gente estava ansioso para esse momento aqui de estar nessa rádio e nada melhor do que fazer com uma pessoa que a gente conhece, que a gente respeita, que a gente admira. Amém, que honra. Está aqui com o senhor, né? Que honra. Os dois congregaram comigo, né, quando eu era pastor lá em Chavantina. Lembra o ano, Thiago, que você congregou comigo? 2015. 2015? 2015. Nós ficamos um tempo lá junto, né? Um tempo bonito. O Thiago viu meu menino nascer, o Miguel nascer. Lembra da história? Não vamos entrar na história aqui agora, né? Mas um menino diferente, né? Lindo. Lindo. Que menino que nasceu feio, aquele menino, hein? Pelo amor de Deus. Não, mas tá bom. Hoje ele é lindo. Hoje o Miguel é cara do pai, né? Mas uma alegria. Então nós congregamos em 2015. 2015. Aquela época. E uma oportunidade top. Felipe, você lembra quando que foi? Acho que foi 2016. 2016. Eu já iniciei lá na igreja lá. Sabe o que me deixa preocupado? É porque os dois foram meus líderes de jovens. Gente, eu tenho que orar para Deus segurar meus líderes de jovens. O que está acontecendo? Porque o Thiago foi primeiro, né, Thiago? Sim. Líder de jovem. E aí ficou com a gente um bocado de tempo, fez um movimento top demais da conta, foi embora. Aí o Felipe pega também para liderar o jovem, ficou o tempo, fez um trabalho top, mas também foi embora. Não, aí. Tô ficando preocupado com os meus líderes de jovem, todo mundo tá indo embora. O Juan, o Gustavo, todo mundo que foi líder de jovem, gente. Pelo amor de Deus, graças a Deus, todos eles foram para crescer, né? O Thiago morou um tempo no Canadá. Sim. Foi? Foi quanto tempo, Thiago? Um ano. Um ano? A gente ficou lá fazendo alguns cursos. E depois a gente voltou novamente e ficou mais um ano. Então, um total ali de 2 anos ali no Canadá. Vamos falar um pouquinho sobre o Canadá, mas hoje nós estamos para falar sobre o Connect Church. O que é o Connect Church? O que é isso? Pastor, Connect Church, ele nasceu, acho que no coração, tanto do meu, tanto do Felipe, numa situação que a gente já congregava, então a gente já tem um tempo congregando, e dentro do desenvolvimento de software, dentro de soluções tecnológicas para qualquer tipo de pessoa, a gente trabalha em cima da dor, que é a necessidade de uma pessoa para executar tarefas aonde que, humanamente falando, acaba se transformando de uma forma ruim. Então, convivendo ali muito tempo dentro da igreja, então assim, eu nasci no lar evangélico, então acompanhei ministérios de pastores, então vendo bastante dores ali do pastor durante o seu ministério, aonde surgiu. Mas a Connect Church, ela nasceu num culto, da onde é hoje a nossa igreja, como pastor Rafael, o Brasil para Cristo, que a gente congrega hoje em Goiânia. Que, por sinal, eu vivo com ciúme desse pastor, porque eles falam bem desse pastor pra caramba. Jaqueline, então, misericórdia. Fala bem, não falava bem de mim assim, de mim pra ninguém. Agora, do pastor, como é que é o nome dele? Pastor Rafael. Pastor Rafael. Nossa, eu vi uma foto essa semana passada. Aniversário do meu pastorzinho lindo. Tá. Vergonha na cara. Então, estávamos ali no culto e começamos a ver situações onde que a tecnologia poderia ajudar. E acho que foi até situações diferentes. Na minha foi um comentário que os irmãos ele ficava lá na porta anotando os visitantes que chegavam e ele notou vários nomes e entregou para o pastor para falar, bem-vindo aos visitantes. Uhum. Só que na correria ali, eu acho, dos voluntários, acabou escrevendo os nomes tudo errado ou muitas das vezes que não entendeu. Eu já passei letra. por isso, já passei. Eu acredito que vários pastores passam por essa dor. Ou muitas das vezes fala o nome errado da pessoa, ou muitas das vezes... Eu acho que o pior é quando é uma mulher e você acha que é um homem. Exatamente. Aí você chama o irmão fulano e é uma irmã.
né? Ou quando realmente você não entende a letra. Eu lembro de uma vez que mandaram para mim escrito no papel o nome da pessoa e eu até brinquei, né? Falou, olha, eu preciso de revelação do Espírito Santo para entender o que está escrito aqui, que é um negócio complicado. Exatamente. Então, naquele momento, terminou o culto, eu chamei o Felipe e falei, Felipe, acho que a gente é da área de tecnologia, eu sou engenheiro de software também, há 10 anos trabalhando na área. E eu chamei ele e falei, eu tenho empresa de tecnologia, acho que está na hora da gente fazer alguma coisa pelo reino. E isso foi em 2013, em 2023, na realidade, a gente iniciou essa conversa. E a primeira fase foi conversar ali com o pastor, nosso pastor dirigente, onde que a gente começou a pegar dores. E quando ele começou a falar as dores dele, a gente ficou impressionado tanto que a tecnologia poderia ajudar. Então foi aonde ali nasceu a Connect Church, com um propósito de fato em ajudar igrejas, independente do seu tamanho, independente da sua bandeira, independente de qualquer coisa. Porque acreditamos desde o início da Connect Church que vocês como pastor, que eu falo que é uma das profissões mais honrosas do mundo e das mais difíceis do mundo, ainda mais nos dias de hoje. Então, a Connect Church ela tem um prazer imenso em ajudar pastor. Esse é o primeiro slogan que a gente tem dentro da empresa, ajudar pastores é o nosso propósito. Amém. Então, esse é o nosso objetivo. E daí que surgiu a ideia em si da Connect Church e várias conversas, vários diálogos com pastores, inclusive com o senhor. E lá atrás a gente começou a colocar várias igrejas exatamente a começar a testar o software, ver se fazia sentido. Então, ficamos muito felizes nesse momento que a gente está vivendo na empresa. Bem, antes de você continuar, só quero agradecer. Você que está ligadinho com a gente, você pode ir lá pro YouTube, tá bom? Nós estamos ao vivo pelo YouTube. Tô vendo aqui que tem uma galera, tem uns pastores aqui, ó. Pastor Cleiton Santos tá aí mandando bom dia. A paz do Senhor. Pastor Luciano Grilo de Arthur Nogueira, São Paulo, tá ligado com a gente também, tá dizendo aqui, o pastor Cleiton tá falando o seguinte, ansioso pelo programa de hoje, expectativas tão grandes. Quem mais? Igreja Cristã, Ministério, Graça, tá aí mandando bom dia. Cláudio José, bom dia. Luísa Game, bom dia. Wagner Malveiro, é isso mesmo? A paz do Senhor, bom dia, irmãos. Então, há um pessoal aí. Olha, você, pastor, se você estiver ligado com a gente aí, escreva aí seu nome, a sua cidade, nós vamos aqui falar o nome do senhor. E se tiver alguma dúvida, porque eu acredito assim, pra gente entender, vamos lá. O Connect Church é um aplicativo de celular, é isso? Na verdade, ele é mais que um aplicativo de celular, né? O Connect Church, ele, além de ser um aplicativo de celular, ele é um portal de gestão. Então, você consegue fazer a utilização dele tanto via aplicativo, na palma da sua mão ali, quanto pelo notebook, né? A gente chama ele de portal web, que pode ser entendido para você como um site. Nós temos um site onde você, pastor, pode fazer o seu login lá dentro e lá você tem diversas funcionalidades de gestão da sua igreja que você consegue fazer toda a sua gestão ali dentro. Ah, tá. Então, não é só não é um aplicativo, somente um aplicativo de mão. Mas, por exemplo, para mim como pastor, porque eu quero muito que o Connect Church ele me ajude referente à membresia da igreja. Ele conseguiria fazer cadastro de membros, alguma coisa assim, referente a isso? Perfeitamente. Hoje você consegue fazer, você mesmo como pastor, você consegue cadastrar lá seu membro manualmente, o membro consegue se cadastrar através do aplicativo. E se você, pastor, já tem uma planilha com todos a sua membresia lá dentro, você consegue fazer um lançamento de todos os seus membros de uma única vez. Então, através de uma planilha que nós temos, padrão, você adiciona lá os membros e a partir disso daí você faz esse lançamento via o nosso portal web e todos os seus membros são cadastrados de uma única vez. Entendi. Aí, então beleza, vamos lá para a gente entender direitinho sobre o que é o Connect. É um aplicativo que eu posso usar ele tanto no celular quanto no notebook. Então, o meu secretário da igreja, o tesoureiro também poderia fazer o trabalho financeiro ali, o relatório financeiro também? Tudo. Tudo? Lá dentro nós temos uma área onde você consegue lançar as contas que estão a vencer, que você precisa pagar. Lá dentro você consegue fazer um lançamento dos recebidos,
né? Então, toda a entrada que tiver dentro da igreja, lá dentro você tem um cadastro patrimonial, onde você consegue lançar lá a quantidade de cadeiras, o templo da Nossa, que igreja, legal, se você cara. tem, por exemplo, um terreno, uma chácara. Então, todo esse controle você tem. Nós temos lá dentro ainda um fechamento de caixa. Então, toda a entrada e saída que ocorreu durante o período do mês, ou se você quiser fazer um filtro maior, pegar, por exemplo, eu quero o ano de 2024. Tudo que entrou e tudo que saiu, você consegue. E ainda a gente apresenta um gráfico onde você consegue ter uma visualização e até mesmo uma previsão que a gente consegue fazer. É porque eu acho assim, tem umas coisas que são meio difíceis para o pastor, para a igreja em si. Primeiro, a gente tem que correr atrás de um aplicativo para o relatório financeiro. Porque você tem que mandar esse relatório para a contabilidade, né? A igreja, ela precisa ter um relatório exposto para a contabilidade. Então, é isso daí. Aí é um problema, que aí o pastor contrata um aplicativo para isso. Mas aí ele precisa também trabalhar com membresia. Ele precisa receber os crentes novos que estão chegando. Então ele também precisa fazer um cadastro. Eu já fui secretário da igreja e eu me recordo de uma época que eu precisava ficar lá na porta da igreja com um bloco de ficha de membro. E aí o pastor ficava falando lá, irmãos, passa lá na secretaria para preencher o seu cadastro, porque nós estamos organizando isso. Então, era uma pilha de papel, aí você não sabia se o crente ainda estava crente, se ele ainda estava lá, se está vivo, se está morto. Você já não sabia mais referente a isso. Aí já era uma outra coisa. Aí vocês estão dizendo para mim que dentro desse mesmo aplicativo, se eu quiser, por exemplo, receber o visitante está chegando, eu conseguiria ter 2 obreiros lá na porta da igreja com o celular na mão, o visitante chegar e colocar o nome lá e mandar para mim lá no altar e eu poder apresentar a pessoa pelo nome. Sim, um ponto interessante do nosso aplicativo é porque ele se transforma conforme o departamento que a pessoa ela faz parte. A gente usa muito a nomenclatura interna dele de departamento. Então, a gente pode falar do departamento voluntário, onde o pastor e a secretária colocam ali os membros que são responsáveis pela parte de voluntários e eles, pelo aplicativo, eles conseguem colocar o nome, colocarem o sexo da pessoa, ele consegue colocar um telefone, alguma observação e automaticamente já chega numa lista para o pastor, ele consegue já visualizar a lista ali dos visitantes. Ah, legal. E cursos? Imagina que a igreja oferece alguns cursos. Nós conseguiríamos também colocar isso dentro do... Sim, a gente tem, entre os módulos que a gente tem, dentro das TB News, que é a ideia da notícia, e ali você consegue colocar de uma forma mais simples os arquivos ali de estudos voltados para essa parte. E o mais interessante também é as igrejas que trabalham com células, GM, GF, todas essas questões, eles conseguem colocar materiais diretos ali para que os grupos consigam estudar os cursos ou até mesmo participar ali dos cultos. Legal. Eu vou aproveitar aqui para comentar, porque tem um pessoal ligado com a gente aqui. Acho que é Oliveira, é isso mesmo. Bom dia. Há alguma previsão de inserir relatório financeiro? Já tem, então. Nós temos já um relatório financeiro, né? Esse relatório financeiro é um relatório básico em cima daquelas informações que foram adicionadas. E algo que nós estamos para lançar agora já é aquele relatório mais voltado para a contabilidade, que é um relatório de consolidação, né? E nós já estamos inserindo ele no sistema. Acredito eu que até o mês que vem ou no próximo a gente já vai ter esse relatório onde ele já vai sair, de acordo com as informações que foram inseridas lá dentro, ele já vai sair um relatório próprio para ser enviado direto para a contabilidade. E um ponto importante, já que tocou nessa parte do assunto, a Connect Church, ela é um software para as igrejas, para o pastor, para as lideranças. Então, nada mais melhor do que eles decidirem o que vai ser feito, quais as próximas melhorias. Então, um ponto interessante, até essa semana já a gente fez uma votação entre ali nos grupos dos pastores, quais são as melhorias próximas que eles acham importante agora ter com urgência dentro da igreja. E o interessante todas as que estão lá vão ser criadas. A diferença é só quais que vão ser entregues. Então, no fim da live, a gente vai mostrar qual que foi a campeã entre as votações e já iniciar o desenvolvimento. Então, tudo aquilo que os pastores eles nos mandam,
É muito importante ter um relatório assim, todos esses detalhes já entram para o nosso time de desenvolvimento, eles já criam. Porque a intenção nossa principal é mostrar para esses pastores, em geral, que aí o software é deles, que estamos criando para eles. Então, nada mais, nada melhor do que eles nos falar o que tem que ser entregue. Então, a gente vai seguir sempre nessa maneira, nessa visão de crescimento e criar demandas e detalhes para eles, de fato, ali entregar. Mas deixa eu perguntar para você, por que vocês acham que é importante a igreja ser inserida referente a isso, a tecnologia dentro da igreja? Que eu vou dizer para você como pastor, eu sou um pastor novo, né, tenho a visão mais aberta, mas nós vamos encontrar muitos pastores de mais idade que têm essa dificuldade de abrir a mente para a tecnologia, para permitir que a tecnologia esteja a favor da igreja, do ministério, né? Assim, como é que foi esse pensamento para vocês, de vocês olharem e falarem assim, olha, é importante que a igreja seja inserida nesse meio tecnológico? O Felipe pode falar um pouco sobre isso, mas eu vou colocar uma experiência, por tanto tempo aí, tendo vivenciado a questão de congregar, a questão de igrejas. Então, eu lembro, meu pai ele foi como pastor muito tempo da Assembleia, e eu lembro um dia que o pastor dirigente decidiu colocar data show na igreja. E isso em muito tempo atrás. Eu sou dessa época, é complicado. Então teve uma guerra muito grande de não colocar data show, que aquilo não faria sentido, era uma tecnologia na época que não fazia sentido. E eu lembro que nas convenções foi falado isso, que não era para colocar data show. E depois de muito tempo, as igrejas perceberam que data show ele ajuda ali no fluxo do culto. Então, hoje, praticamente, que igreja que não tem um data show? Então, um exemplo simples que eu vejo que muitas igrejas que não têm essa visão estão perdendo essa oportunidade. Porque lá na frente, eles vão ter perdido essa ferramenta de ajuda, que é nada mais, nada menos do que isso. Eu sou dessa época, só fazendo um parênteses aí, eu sou da época de antes do data show, que era um projetor. Como é que chamava aquele projetor? Nem lembro, acho que era projetor mesmo. Retroprojetor. Retroprojetor, e aí eu tinha uma pasta com um monte de folha transparente. Então, quando o louvor tocava, eu era ó, tecnologia, ó, misericórdia. Eu colocava lá, e aí tinha que ficar atento ao retroprojetor e passando lá. Quando criança... Lembra disso, Lucas? Lucas também é velho de igreja, né, Lucas? E já foi operador disso, Lucas? E aí eu lembro de ter que passar sobre isso. Depois veio, então, a ideia do data show dentro da igreja, que assim, aí pronto, solucionou a nossa vida. Mas eu entendo também. Por que acontece? Os crentes de mais idade, e respeitando todos eles, é óbvio, nós temos uma preocupação de como que o medo de o mundo ser inserido dentro da igreja. É o medo do mundo ser inserido dentro da igreja. Então, eu sou filho de pastor. Meu pai é pastor da Assembleia de Deus, Madureira. Meu pai, minha mãe, fui criado dentro da igreja. Minha mãe, a Mariazinha, missionária do Coque, né? A gente chama a senhorinha do Coque, minha mãe, daquele jeito. Então, assim, muita coisa eu percebi que com o tempo é difícil ser inserido dentro da igreja. Inclusive isso. Mas a pandemia em si foi o que deu um empurro para muita igreja. Porque se nós não tivéssemos envolvidos no mundo tecnológico, ou pelo menos querer se envolver, como é que nós íamos ficar? Não tinha como se reunir? Então, gente que nunca foi para frente de uma câmera, nunca usou um Facebook para transmitir, um YouTube, né, uma videochamada, teve que se aderir a isso e foi complexo. Mas eu entendo que hoje há uma dificuldade ainda de nós, pastores, estarmos abertos para entrar nesse mundo tecnológico. Exatamente, pastor. Existe, de fato, ali uma resistência, né? Lógico que é uma resistência por uma questão de segurança, né? De zelo, né? Para que esse tipo de coisa não aconteça. Mas eu gostaria só de deixar aqui, lembrar um pouco o que aconteceu no passado, né? Então, houve um momento em que a gente não podia, por exemplo,
ter televisão. Que televisão era algo Do problema, capeta. era como tido como algo errado, né? E não só a televisão, como Era outras o coisas que vêm olho, surgindo. era o olho do Satanás. Exatamente. Não só a televisão, como outras coisas que vinham surgindo. E acontece que nesse período, pela igreja não se posicionar, o que aconteceu? A televisão foi tomando uma proporção onde o mundo foi inserido ali dentro. Então hoje a gente podemos dizer que sofremos uma consequência que é o quê? O tipo de programação que existe hoje na TV é mais uma programação voltada para aquilo que o mundo consome. Porque nós, como igreja, nós não nos posicionamos e não inserimos a nossa programação ali dentro, né? E a mesma coisa, a tecnologia. Então, hoje, os aplicativos que os jovens hoje estão utilizando, e não só os jovens, mas a maioria, por exemplo, como Instagram, TikTok, Kawaii, entre outros aplicativos, tem muita coisa lá que não é boa, de fato, para a igreja. Mas nós, como igreja, nós podemos estar nos posicionando, inserindo nossas programações, inserindo o nosso credo ali dentro e colocando mais coisas da parte do Senhor ali dentro, né? Então, tirando um pouco desse exagero do que há no mundo ali dentro. Então, acredito que nós estamos num momento hoje onde a tecnologia tem crescido muito e avançado muito rápido. E é hora de nós, como igreja, nós nos posicionarmos e nós tomarmos frente e fazermos aquilo que é da parte do Senhor ali, para que todos venham enxergar, para que todos tenham acesso e todos possam receber. Muito legal. Só antes de continuarmos aqui, eu quero agradecer aos pastores. Tem muito pastor participando aqui. Pastor Wellington de Ipatinga, Minas Gerais. Pastor Rinaldo de Ipatinga, não, de Ipiranga do Norte, está aqui com a gente. Pastor Garrido também está conosco. Tem muitos pastores aqui acompanhando e eu acho legal. Pastor, você tem alguma dúvida? Pode mandar aqui, ó. Pastor Érico da Igreja Ágape de Fortaleza. Pastor Marcelo Francisco de Andrade está com a gente também ouvindo. Pastor Marcelo de Goiânia. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Tem alguns pastores aqui falando. Uma pergunta aqui que eu achei interessante. O aplicativo também é para os membros acessarem? Ou é só para o pastor e para a equipe do pastor, a liderança da igreja? Hoje o aplicativo ele tem a vertente de gestão, mas ele é preparado para a membresia, para o membro entrar. Então, o membro entrando no aplicativo, ele vai ver as agendas da igreja, ele vai ver as notícias internas da igreja, ele vai ver a agenda de eventos que a igreja tem, ele vai conseguir participar, ele vai ter desafios bíblicos, que é uma ferramenta interessantíssima que a gente criou, voltada para essa parte de crescimento espiritual, desafios bíblicos ali. Então, o membro tem várias coisas que ele pode fazer dentro do aplicativo, tem a carteirinha digital, então, assim, são um total de 36 ferramentas dentro do aplicativo para o membro. Tem até a carteirinha, se eu quiser fazer a carteirinha da igreja, eu posso fazer? Todo membro que se cadastrou e tem acesso ao aplicativo, automaticamente ele já tem uma carteirinha digital. E até interessante nós falarmos isso, essa questão de o membro pode acessar o aplicativo, porque esse aplicativo ele foi desenvolvido e continua sendo desenvolvido de maneira que ele se torne interessante para o membro. Porque não adianta nada, né? Por exemplo, o pastor ter toda uma gestão, um aplicativo que ele tem uma gestão ali dentro, que ele consegue lançar dentro do aplicativo, se o membro não faz acesso ao aplicativo. Então, a gente tem tentado, né, tornar o aplicativo o mais interessante possível para que o membro ele passe tempo ali dentro. Então, é um aplicativo que ali dentro ele pode fazer a leitura da Bíblia dele. Nós, como o Thiago falou aqui, nós inserimos um estudo bíblico, que ele é um estudo bíblico gamificado, de maneira que o membro ele consiga ter, digamos assim, que conseguir ter um pouco mais de interesse pela leitura, então que ele passe mais tempo ali dentro. Então, a gente tem pensado nesse aplicativo de maneira que cada vez mais o membro possa passar mais tempo ali e menos tempo nos outros aplicativos. Mas aí surgiu uma pergunta aqui que eu queria fazer ela para vocês, que eu acho interessante. Algumas igrejas trabalham com sede e congregações. Certo. Existe a possibilidade de fazer essa separação no aplicativo? Por exemplo, a sede, ela vai ali dentro do aplicativo falar sobre as congregações dela. Mas a congregação, ela faz o relatório dela separadamente? Não dá para fazer? Tem que fazer tudo junto? Como é que funciona esse negócio? Hoje o software, a parte de gestão, ele é completo com essa visão.
porque a Connect ela passou um ano de estudo. Então, a gente conversou com bastante igrejas que eram sedes, que tinham congregações menores, e a gente criou de uma maneira simples o uso, mas aonde você consegue fazer toda essa parte de gestão. Então, você como sede, você cadastra as congregações, cada congregação tem ali a sua membresia, o seu acesso, os membros vão estar ali na sua própria comunidade, mas a sede ela tem o controle, ela tem a visão do que está acontecendo com cada congregações, principalmente a parte ali de tesouraria, a parte de informações importantes, rápidas, que a sede consegue ter uma visão. Eu preciso saber a quantidade de mulheres que tem ali naquela congregação. Ele consegue ter um painel onde ele consegue ver exatamente os ministérios, os departamentos. Então, é completo nessa questão também. E referente à doação, por exemplo, lá eu consigo também receber doações, fazer doações, oferta, dízimo, se o crente quiser devolver o dízimo, ele consegue pegar ali a forma de fazer essa doação, a devolução do dízimo, ou fazer uma oferta? Nós temos hoje sim. Até interessante falar sobre isso, foi algo que a gente pensou e inseriu dentro do aplicativo, porque hoje há uma dificuldade dentro da igreja, que é o quê? Você lançar um QR Code dentro do Data Show, como nós tínhamos falado, e o membro que está sentado um pouco mais atrás, ele vai tentar fazer a leitura e nunca consegue fazer a leitura do QR Code. Sim. Então, já pensando nisso, nós inserimos ali, de fato, um local, quando o membro ele acessa a parte de configurações ali dentro, ele tem acesso ao Pix da igreja, onde ele tem, junto com o QR Code, por exemplo, que o membro ao lado ele pode mostrar para o outro fazer a leitura, como ele também tem um copia e cola ali dentro. Ele basta um clique, ele copiou o código do Pix, já pode ir acessar o banco lá e fazer o Pix referente à devolução, referente à oferta, referente ao que ele precisa. Estou lendo aqui alguns comentários aí. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto que é o principal, a pergunta do pastor, né? Pastor como igreja que tem uma pergunta que ele quer saber. Quanto custa? Né? Quanto é? Porque a gente está com medo, né? E como pastor de uma igreja local, eu vou dizer para você o seguinte, às vezes a gente fica meio com medo, realmente, olha, é muito lindo. Eu estou falando aqui porque às vezes você não sabe, mas eu conheço o Felipe e o Thiago há anos, né? Nós já viajamos juntos, já fomos para a praia juntos, né? Quando eu vou para Goiânia, eu fico na casa deles, eles estão na minha casa, hoje aqui em Barra do Garças. Conheço eles demais da conta. E entendo que quem não conhece fica com um ponto de interrogação na cabeça. Mas espera aí, e aí? Beleza, é muito lindo. É muito bonito toda essa ideia do aplicativo, que é o que soluciona o problema do pastor, pelo que nós estamos vendo aqui. E eu estou aqui como entrevistador, mas também eu posso falar como alguém que usa o aplicativo, que a nossa igreja já está usando o aplicativo, estamos tentando abranger para toda a igreja. Antes de completar, só falar sobre isso. Como é que eu fiz para esse aplicativo ficar meio que conhecido entre a igreja? Primeiro, eu passei para os nossos líderes. Então, nós temos aqui um evento que acontece todo começo de mês que se chama Recarregue, que é onde nós recebemos os nossos líderes. E para a gente conversar sobre projeção, sobre como é que estão os ministérios. Nós trabalhamos com redes aqui dentro da igreja. Então, o que eu fiz? Eu chamei eles, levantei um casal na igreja, que é o Júnior e a Marina, que, por sinal, falam muito com vocês, né? Sim. Tiram muitas dúvidas com vocês. E eles foram e apresentaram para todos os nossos líderes o aplicativo. E aí pediu para cada um baixar e nós estamos hoje conectados. Ainda toda a igreja não está usando. Ainda não. Mas é um negócio assim, que nós vimos que é extraordinário. É muito bom, é muito interessante, porque soluciona o meu problema em muita área. Qual que é o problema nosso? Nós, como pastores, queremos ter contato com quem visita a nossa igreja. Então, a igreja que eu pastoreio, ela não é uma igreja muito grande, mas ela é relativamente, né? Não é uma igreja enorme, mas ela é relativamente grande. Então, acontece que o culto acontece quando eu desço do altar. Eu não consigo pegar na mão do visitante. Até eu conseguir chegar na porta, é complicado. Então, o aplicativo ele proporciona o quê? Na hora da recepção, o visitante chegar,
pegar o nome do visitante, o contato dele, né? E aí depois eu posso ter acesso a esse relatório e posso mandar uma mensagem para ele. Eu posso mandar uma mensagem para ele como pastor, mas também existe a possibilidade de mandar uma mensagem em massa. Não existe isso? Hoje é interessante esse ponto aí, que é um dos pontos que a gente pensou muito a respeito dessa questão dos visitantes, que é o quê? Quando é a primeira vez que esse visitante é cadastrado, dentro do aplicativo tem a opção de você marcar lá, por exemplo, se é a primeira, segunda ou terceira vez que esse visitante está indo à igreja, né? Se é a primeira vez que ele foi na igreja, nós, dentro do nosso sistema, a gente tem um disparo. Então, a própria igreja ela pode deixar uma mensagem padrão que quando for no dia seguinte ao culto que ocorreu, ele vai receber uma mensagem com a mensagem que a própria igreja deixou descrita ou programada. Nós temos uma mensagem padrão nossa, né? Caso a igreja não preencha, mas caso a igreja queira preencher, ela preenche lá e esse visitante ele vai receber. E se chegar a 2, 3 vezes que esse visitante já visitou, então você tem um dado que te acende o alerta. Opa, já é a terceira vez que esse visitante está vindo aqui. Talvez você já pode levantar um pessoal, algum líder para entrar em contato com ele, para fazer essa aproximação, para já conseguir trazer ele para dentro da igreja. Mas o próprio sistema ele já consegue fazer esse disparo de mensagem e depois você mesmo, pastor, o secretário, qualquer outra pessoa que você designar ali dentro, já tem um contato ali dentro, já consegue vir fazendo um contato individual com cada um. Eu achei essa ferramenta extraordinária. Tem uma outra ferramenta dentro do aplicativo que é o pedido de oração, que eu achei também extraordinário. Então, nossa líder de intercessão, ela consegue receber os pedidos de oração. Então, quando a pessoa quer fazer um pedido de oração, ela manda para lá e aí tem um negócio extraordinário que é protegido, né? Assim, a pessoa não é exposta, não é todo mundo que vai ver o pedido de oração, mas aí eu posso direcionar para minha líder de intercessão, ela olhar o pedido de oração e fazer o pedido de oração. É isso mesmo? Exatamente. A gente sempre se preocupou, o software inteiro, depois a gente vai falar muito sobre a questão da parte de segurança, mas essa parte de ter ali um responsável pela intercessão é justamente porque são pessoas preparadas para escutar aquilo que o membro está pedindo. São pessoas, não é pessoas aleatórias dentro da igreja. São membros escolhidos a dedo ali para o pastor para uma área muito importante que a gente sabe que é a parte de intercessão. Então, sim, ele somente aquele membro responsável que recebe a lista, juntamente com o pastor, dos pedidos de oração. Então, quando ela começa a fazer a oração, ela marca que está orando ali pelo aquele membro e o membro recebe um push de notificação falando que aquele irmão ali da parte de intercessão está orando por ele naquele momento. Eu acho isso muito interessante, porque é confortante, né? Então, eu vou fazer um pedido de oração no momento que eu estou precisando de algo. Então, fui lá, escrevi a mensagem sobre o que é o assunto do meu pedido de oração. E assim que esse irmão, lá na aba de intercessão, ele recebe, ele fez a marcação que ele iniciou a oração ali. Eu, como membro que tinha feito o pedido de oração, eu recebo a mensagem, olha, já estamos aqui orando pelo seu pedido. Então, para mim, isso talvez traz um alívio, né, para a pessoa que está necessitada dessa oração. Não, isso faz toda a diferença. Na verdade, assim, a pessoa ela quer se sentir importante. Então, quando o visitante vem, quando a pessoa faz o pedido de oração e recebe o feedback, isso faz toda a diferença, né? Porque ela olha e fala. Só um exemplo que eu vou dar. Eu lembro quando nós fomos conhecer a igreja do Amor, da pastora Thalita. Eu entrei no Instagram deles, e comentei alguma coisinha no Instagram. E teve um feedback, sabe? A pessoa falou bem assim, olha, vocês falaram conosco e tal. Cara, eu tô no Mato Grosso, eles estão lá no Recife, mas esse feedback. E aí a gente fala, cara, que interessante. As pessoas estão preocupadas realmente em fazer com que todo mundo se sinta parte, né, do local. E eu acho extraordinário. Mas aí vem aquela questão, beleza. E os dados? Porque para eu fazer minha ficha de membro, eu preciso colocar os meus dados, né? E hoje a gente está com muito medo desse negócio, né, de ser exposto os dados, né? Como é que funciona a proteção disso?
Então, a Connect Church, entrando um pouco acima do que é esse produto, ela é ligada com uma grande empresa de desenvolvimento de software e ela foi um módulo criado ali por ela. Então, a preocupação maior dessa empresa de desenvolvimento de software sempre foi a parte de segurança. Então, a empresa ela acompanha muito a lei de proteção de dados, então ela vem acompanhando o que está acontecendo no mundo referente à tecnologia. E hoje a gente tem até um especialista, até um dos nossos escritórios que é no Canadá, que é a Rosângela, que ela é formada, especializada nessa área de segurança. Então, ela tem um cuidado muito especial em analisar todos os produtos que é desenvolvido. E uma das maiores preocupações que a gente teve no início, quando foi criar a Connect Church, foi exatamente a segurança. Então, hoje, por exemplo, a gente abriu a oportunidade de igrejas que não têm um CNPJ ainda de fazer o cadastro. Então, a partir do momento que aquele pastor ele coloca os dados pessoal dele, a gente criptografa essas informações e grava na nossa base de dados. Então, o sistema ele já oculta essas informações sensíveis. No cadastro do membro, em momento algum, a gente pede CPF. Mesmo tendo toda essa segurança, ainda a gente não pede esse dado tão importante. Uhum. Durante o tempo aí da criação do sistema, a gente vai falar muito sobre a questão de segurança dentro das igrejas, direito de imagens, o que está acontecendo em todas essas questões. Então, uma das maiores preocupações hoje nossa é os dados que são salvos dentro dos nossos sistemas, os dados sensíveis são criptografados, seguimos uma rigidez muito grande em cima disso. Para você ter ideia, pastora, o nosso software é uma parte até um pouco até chata, eu acredito que alguns pastores já estão passando por isso, mas vão entender que qualquer imagem que o membro, a liderança que salva no nosso sistema, ele passa por uma análise crítico mesmo, ele vai ser passado por vários processos de análise, para saber se aquela imagem não degride culturalmente a parte cristã. Bom, interessante não falar sobre isso agora, pode continuar. Então, existe uma análise, ele tem que ser passado por um crivo muito criterioso, aí sim é feita a aprovação, e isso mostra para todos os membros, para a diretoria. Então, toda essa visão ela é passada. E nenhum tipo de conteúdo escrito dentro do software que agride a parte cristã ou agride qualquer conteúdo impróprio, o software automaticamente ele bloqueia. Então, ele não deixa nem você salvar nada. Então, se algum pastor ali fazer um xingamento e tentar salvar, ele vai ver que ele vai travar a mesma hora na tela, vai abrir um alerta dentro da empresa. Então, por que esses pequenos detalhes? Porque a gente sabe que os pastores lidam com pessoas. E lidar com pessoas não é fácil. Então, o software ele foi criado e com muito cuidado referente a essa segurança da informação e segurança de dados. Uma outra coisa que eu vi, eu achei bem interessante. Na verdade, foi uma das coisas que eu mais me apaixonei no aplicativo. Além de tudo isso que nós estamos falando, né, de atingir pessoas. Mas é a ajuda que o programa, que o aplicativo dá para os empresários da igreja e para os autônomos também, porque faz toda a diferença. Acontece muito o que acontece, porque nós falamos de unidade, mas às vezes nós não somos tão unidos assim. Isso. Né? Porque nós poderíamos nos preocupar em negociar com os nossos irmãos. Se eu preciso comprar alguma coisa, certo seria eu primeiro olhar no meu contexto que eu tenho de irmãos para ver se aquele irmão vende aquilo que eu preciso. Eu preciso de um trabalho, de uma, sei lá, alguma coisa, é interessante olhar. E uma das coisas que eu achei mais interessante é que dentro do aplicativo eu posso colocar então a minha empresa ali também para ela aparecer, não é isso? Ela pode aparecer e também pode aparecer o autônomo, que talvez não tenha uma empresa, mas o cara serve de alguma outra maneira, é um psicólogo, é um veterinário, é um mecânico, é um encanador, é um advogado, exatamente, né? E foi uma das coisas que eu achei mais interessante, porque sempre
O grupo do WhatsApp da igreja, ele é bom, mas também ele é complicado. Né? Porque hoje o nosso grupo do WhatsApp está com quase 400 pessoas. E aí, irmão, passa. Tem mensagem que vai ali que você não vê. Aí algum irmão postou assim, tô precisando de um encanador. Tem algum irmão na igreja que é encanador? E aí outro irmão já coloca lá, bom dia. E o outro fala, feliz aniversário. E aí outro... Já foi. Já perdeu aquilo. E dentro do aplicativo dá para nós cadastrarmos os profissionais da igreja, não é isso aí? Exatamente. Inclusive, essa é uma das dúvidas de muitos pastores que têm utilizado o software, né? Que baixa ele, vai começar a utilização, assim que ele entra, na parte superior, no canto superior esquerdo, vai aparecer uma abazinha lá, torne-se um profissional. E a dúvida que tem gerado para muitos pastores é, como assim? É um curso? É para eu me tornar um profissional? Não, aquela aba lá é interessante porque é um local onde os próprios membros da sua igreja, eles têm a possibilidade de se cadastrarem como profissional, ou seja, deixar eles à vista para que os outros irmãos consigam enxergar. Então, é um aplicativo onde você possui uma empresa, fez o cadastro da sua empresa dentro do aplicativo, ela vai estar lá exibindo para todos os irmãos. E o interessante é que ela foi pensada de uma maneira em que somente o pastor ou secretário pode gerar um código para que esse irmão possa se cadastrar, porque passa primeiro por uma avaliação do pastor. Opa, de fato esse irmão pode aparecer aqui dentro do aplicativo? Ele é um irmão que dá um bom testemunho enquanto profissional, enquanto empresa? Não dá pra gente divulgar um barzinho, né? No aplicativo da igreja não ia dar certo. Né? Exatamente. Então é algo ali que você consegue cadastrar. A partir desse momento aí, você começa a aparecer, a sua empresa começa a aparecer, ou você profissional começa a aparecer para todos os membros que estão acessando o aplicativo. Então, tem uma pergunta a fazer? Não sei se responder, se o aplicativo vai dar, se vai ter um mecanismo para fazer a transmissão do culto, por exemplo, lá no aplicativo, acho que... Legal isso daí. Suporte para isso. Dentro do aplicativo tem a possibilidade de transmitir ao vivo, né? Isso. Hoje não, hoje nós não temos, mas é algo que já está no nosso trilho, é algo que muitos pastores têm pedido e é algo que nós estamos muito assim querendo desenvolver. Já está ali iniciamos já um desenvolvimento. Eu acredito que nos próximos meses a gente já consegue fazer essa entrega desse módulo dentro do nosso aplicativo. Mas aí sobre essa parte da propaganda dos irmãos da igreja. Fica ali embaixo, por exemplo, do nosso ali, eu tenho observado, né? Fica ali embaixo. Como é que é? São duas abas. Isso. Nós temos a aba de profissional e nós temos a aba de empresa. Aí, só para diferenciar, que isso também é um momento que gera dúvida, o que é o profissional, o que é a empresa, né? Quando nós colocamos a opção de cadastro ali dentro, a empresa é a empresa física mesmo, né? É a pessoa que tem um estabelecimento, que tem uma padaria, que tem, por exemplo, uma loja de gás, que tem qualquer local que é físico, uma loja de roupas, né? E o profissional, a gente entende que seria as pessoas que prestam algum tipo de serviço. Então, é uma pessoa que faz uma instalação de ar-condicionado, é uma pessoa que é um calheiro. Um marido de aluguel. Um marido de aluguel. Não, porque é um negócio que não existe hoje, gente. É assim... Eu não sabia desse negócio do marido de aluguel, eu achei extraordinário. Eu sou um cara que eu não sei consertar nada, Lucas. Eu não sei consertar nada. Nem um chuveiro. Nenhum chuveiro. Cala a boca. Ele tá lá em casa, o chuveiro deu problema lá, na Cláudia mandou eu arrumar o chuveiro. Eu arrumar o chuveiro? Não dou conta. Mas aí, dentro do aplicativo, dá pro irmão colocar lá que ele faz essa função. E é interessantíssimo essa parte aí, porque é algo assim, é um princípio, né? De nós estarmos em comunhão entre os irmãos aqui, e é algo assim que eu vivi isso na pele, né? Assim que eu mudei para Goiânia, eu morei em um apartamento, depois eu precisei mudar. Eu precisava pintar a minha casa para poder fazer entrega para imobiliária e tudo mais, né? E como eu era recente na igreja, não conhecia muitos irmãos, eu mandei mensagem para o pastor, falei assim, pastor, tem algum irmão da igreja que presta esse tipo de serviço, né, que pinta a casa e tal, que você poderia me indicar? Ele me indicou o irmão. É um irmão que já é obreiro lá na igreja. É um irmão que é obreiro. Eu não tinha muito contato. Eu via ele, mas era aquele cumprimento assim, bom, tchau, né? Seguindo para dentro do culto. E depois que eu conversei com ele, que ele foi prestar esse serviço para mim, quando eu entro na igreja, o irmão tá lá,
eu vou lá até ele, cumprimento, há um momento de conversa ali, um momento de comunhão com ele, então gerou um contato ali com ele. Isso foi muito interessante, muito positivo para mim, né? Tanto é que foi algo que a gente decidiu inserir dentro do aplicativo para gerar esse tipo de coisa, gerar esse momento. Ó, o pastor Rodrigo Oliveira está dizendo o seguinte: estava procurando um app para nossa igreja, achei a proposta de vocês incrível, quero iniciar o processo de implantação. Agora nós vamos falar um pouquinho como é que fazem, então, para o pastor poder implantar isso e valores. Sim. Minha questão é valores. Quanto que é esse negócio? É caro demais da conta? Não é caro? Para entender isso daí. Mas aí alguém perguntou bem assim, qual foi a pergunta que o Felipe, que o Lucas fez? O Lucas estava perguntando sobre transmissão dos cultos. Se dentro do aplicativo existiria essa abazinha para nós fazermos transmissão dos cultos e tal. E aí foi a resposta do Felipe, que ainda não, mas há uma proposta. Exatamente. Logo, logo nós teremos, e acredito que isso vai somar muito ali dentro do aplicativo, além de facilitar, né, esse processo. Sobre o aplicativo hoje, então, eu quero... Como é que eu faço, então, para os irmãos da igreja? Qualquer um vai poder acessar? Eu tenho que permitir o irmão entrar? Ou não? Como é que funciona? O que seria o certo? Por exemplo, eu quero implantar dentro da igreja. Primeiro é o pastor. Sim. Primeiro é o pastor, depois ele vai passar para a liderança deles. E como é que é feita essa implantação? Hoje a gente preparou o software, foi criado e preparado, acho que por tanta experiência que a gente tem como desenvolvimento de software, a gente preparou o software para ser algo simples e ele muda com o tempo. Então, quanto mais você utiliza o software, ele vai ficando muito mais gigantesco. Se a gente entregasse de vez todas as ferramentas já visíveis ali para o pastor, para os líderes, eles já iriam assustar e acabar não tendo esse fluxo que é simples hoje. Então, a partir do momento que o pastor ele se cadastra na ferramenta ali, através do link, ele coloca os dados dele e o e-mail dele ali em cima desse processo. A partir desse momento que ele faz o cadastro, ele recebe automaticamente o passo a passo e as credenciais de acesso. Nesse momento, ele já consegue entrar dentro do software e ele recebe o primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo já explica para ele que o software ele é customizado. Então, quando o pastor ele faz o cadastro, ele recebe um link, ele já tem e já consegue baixar o aplicativo nas lojas e a gente manda um vídeo onde ele faz a customização. Coloca as cores da igreja, a logo da igreja. Ele prepara o ambiente antes de passar para os próximos. Os próximos seguidas são os líderes. Então, ele vai entrar ali na parte... quem são os líderes ali que cuidam da parte de GM, GF, células? Quem que é o professor? Que a gente tem o módulo Kids, que é muito simples, mas perfeito mesmo para todo o ministério infantil em geral. E, a partir desse momento que preparou o ambiente, cadastrou as agendas da igreja, agenda eventos, alguma notícia importante, preparou todo o ambiente, aí sim é divulgado para a igreja. Uhum. E a gente entrega um código único para cada igreja, aonde que o pastor encaminha esse código para os membros baixam o aplicativo e colocam esse código. Esse código já é autorização para esses membros entrarem dentro do software e estar ligado a essa igreja. Esse código é daquela igreja? Daquela Exatamente. igreja. Então, não existe a possibilidade de, por acaso, eu acessar uma outra igreja. Não tem como. Não tem como. É justamente pensando nisso, né? Porque hoje há justamente esse medo de, por exemplo, meus membros estão ali, e aí, outro pastor pode vir conversar com meus membros, como é que é isso, né? Não. Hoje a sua denominação, a sua igreja, ela vai ser cadastrada no aplicativo e ela tem esse código único ali, que ele é um código somente seu, e é exatamente esse código que os membros utilizam para poder fazer cadastro dentro do aplicativo. Ou seja, então, quando os membros se cadastrarem através daquele código, todos os membros são vinculados à sua denominação e somente o senhor pastor que vai poder enxergar esses membros. Nenhuma outra vai enxergar. Entendi. Mas vamos falar, então, de valores agora? Vamos falar de valores? Vamos falar. Vamos falar de valores, né? Que o que mais me deixa preocupado é valores. Vocês não sabem aqui se é liberado, as ferramentas, né? Se é próximo. Essa daí. Como é que é? É mensalidade? É anual?
É o quê? É semanal? Quanto custa? Custa? Money? Quanto que é? Antes de entrar nessa parte de valores, a gente precisa chegar ao porquê que chegamos nessa questão de valores. Então, lá atrás, em 2023, quando a gente iniciou a ideia da Connect, como empresa, eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software, e eu coloquei toda a equipe, os engenheiros de software, desenvolvedores, todo mundo, e levei essa ideia de desenvolvimento, onde foi feito o levantamento de custo financeiro para desenvolver. Então, terminou, e aonde que a gente queria chegar com o software, de pedido já naquela época de pastores que a gente selecionou, alguns pastores próximos para conversar. Eu fui sua cobaia, né? Sim, eu fui sua sim. cobaia. Eu sei que eu fui Seu sua 00. cobaia. Inclusive, eu tenho Eu algo fui sobre um sua pedido seu que a gente cobaia. inseriu. Depois eu comento. É mesmo? Eu fui a cobaia dele, gente. Vocês não sabem. O aplicativo é bom, mas eu sou chato. E aí eu ficava mandando, olha, o que aconteceu isso daqui? Eu não sei, não tô entendendo isso daqui. Como é que funciona isso daqui? Será que consegue colocar isso? Não consegue? Mas é interessante. Pode falar, Thiago. São vários pastores que seguiram nessa linha dura aí, que foi muito importante pra Mas eu não gente. sou tão duro assim também, não. Desde uma vez. Então, naquela época, eu acho que toda a equipe, e a gente viu um custo para desenvolver esse software, fazer todo esse processo, e a gente começou a desenvolver. Então, o software demorou 1 ano para ser desenvolvido, então foi 2023 e no finalzinho ali de 2024, onde começou a entrar pessoas interessantes. Então, acabou que, para montar essa empresa, eu falei, pô, eu preciso montar uma equipe diferenciada, com pessoas diferenciadas, que entendem a questão de igreja em si, que não é uma empresa, ela é totalmente, na parte de gestão um pouco parecido, mas é diferente. Então, como que a gente vai fazer essa questão? Então, a gente fez todo um estudo, um levantamento, e começou a aparecer pessoas para fazer parte desse time, que eu queria até aqui agradecer muito essas pessoas. Sem elas, de fato, isso que eu vou falar para vocês não iria acontecer, que entre elas é o nosso especialista de aplicativo, o Victor Hugo, que hoje é um dos investidores, uma pessoa assim, a maioria das coisas dentro do aplicativo veio de ideias dele. A gente tem os especialistas que a gente chama de back-end, que também são sócios, que é o Marco Antônio e o Felipe Neves. São pessoas extraordinárias também que participaram, são pessoas cristãs, então quando a gente ia desenvolver, a gente ia para uma chácara e antes a gente adorava a Deus, fazia ali uma oração, então teve um desenvolvimento diferente. E o recém-chegado, que é o Alexandre, que é uma pessoa também extraordinária, que está fazendo parte aí da equipe. E todas essas pessoas que eu estou falando o nome aqui são pessoas que investiram financeiramente seu tempo. Então, quando ficou tudo pronto, tudo testado das igrejas, a gente fez uma reunião de sócios investidores. E um dia antes, pastor, eu conversando já com alguns pastores que a gente não tinha tanto divulgado a questão da Connect, e um dos pastores lá do Pará entrou em contato. E eu até atendi o telefone, na hora que eu estava passando, atendi o telefone, era um pastor. Eu estou procurando um aplicativo, eu preciso disso. Falei, a gente está entregando um software. E ele se preocupou muito com a questão de valor. Eu não tenho valor. E a gente já tinha uma tabela definida de valor já para ser lançado. E a gente, quando eu conversei com esse pastor, ele falou assim, não, por que você não faz o seguinte? Em vez de você cobrar uma mensalidade de mim, me fala uma oferta. Eu posso dar uma oferta? E na mesma hora eu falei assim, claro, pastor, a gente não tem barreiras para isso não. E só que aquilo, pastor, foi numa sexta-feira e eu fiquei sexta, sábado, domingo, segunda-feira com aquilo no coração. Cara, vai cobrar mensalidade? Vai cobrar mensalidade. E tomei uma decisão, chamei toda a equipe ali de pessoas que tinham investido financeiramente, que foi um custo gigantesco montar isso. Só os pastores mesmos que testam o software completo vê o tanto que ele é gigantesco. Sócios investidores, toda aquela equipe, e eu falar, pessoal, tudo que a gente planejou financeiramente, não vamos cobrar mais. Ficou aquele silêncio na sala. Eu quero abandonar essa equipe. Mas eu tinha um motivo. Porque naquele momento ali, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração que, se é para as igrejas, deveríamos cumprir aquilo que as igrejas fazem, vivem há muito tempo. Então, naquele momento,
eu como CEO da empresa, cheguei nos meus sócios e falei, olha, a partir de hoje a Connect Church vai viver da oferta que as igrejas nos passar. Então, a partir de hoje, vamos viver de oferta das igrejas e voluntárias. Significa o quê? Se aquela igreja, não importa o tamanho dela, não importa de onde que seja, não tiver uma condição ali no mês de passar uma oferta, jamais o software dele vai ser bloqueado. A gente não coloca e impõe valor mínimo e valor máximo. É aquilo que o aplicativo de fato está ajudando a igreja. E o mais interessante é, com o recurso financeiro que a gente tem ali das ofertas, a gente investe novamente no software. Eu não sei se algum dos pastores que estão aí na live teve um prazer de ter o contato com o nosso time comercial. Porque todos aqueles que teve um contato com o nosso time comercial vão entender o que eu estou falando. Porque foi escolhido a dedo as pessoas que estão dando suporte. Teve que ter um treinamento e falar, você não está atendendo um empresário, você está atendendo um pastor. É um respeito que você tem que ter extraordinário. É você pegar na mão do pastor e até funcionar. São pastores que não têm um conhecimento muito grande de tecnologia. Tem pastores que são programadores. Então você vai ter todo o perfil. E a sua obrigação é como se você estivesse dentro de uma igreja e servindo. Então toda nossa equipe ela está ali para servir os pastores. Então não é um comercial comum que você vê ali que vende algum tipo de produto, que fala. É muito pelo contrário, são pessoas preparadas e capacitadas para atenderem pastores. Então, chegamos nesse meio termo, nessa qualidade, nesse custo que é altíssimo por mês, tendo essa certeza de que pastores que testarem nosso software, que entenderem o nosso propósito, com certeza vai ajudar. Isso aí é uma certeza absoluta. Então, todas as pessoas envolvidas, quando eu falei dessa maneira, que eu expliquei isso aqui, foi em segundos, falou, pode mandar ver. Mudamos aqui a parte de divulgação, de marketing, muda tudo e vamos embora. Porque até um dos que a gente vai ter, isso aí é bastante pessoas que não entenderam o propósito, que vão aparecer muito haters falando tudo isso aqui. Mas o nosso propósito maior não é questão de falar mal de outros sistemas que cobram. Muito pelo contrário, a gente sabe a importância disso. Só que Deus tocou no meu coração como servo. E isso que eu estou tentando entregar cada vez melhor. A gente vai evoluir muito. Depois a gente pode falar o que a Connect Church se prepara para um futuro. E uma das maiores frases que eu gravei na minha cabeça, no meu coração, quando a gente veio fazer a integração na sua igreja, que você falando para os membros, falou uma coisa muito importante que leva como slogan na empresa. Nunca despreze os pequenos começos. É isso aí. Por quê? Hoje a Connect Church ela não é gigantesca. Isso é de fato. Ainda. Só que eu tenho uma certeza, pastor, muito grande, que até o final do ano a gente vai estar com uma quantidade gigantesca de pastores. Porque a Connect Church ela não é somente um sistema de gestão. A gente vai ser uma ponte para os pastores. É isso que a gente quer levar para os pastores. A gente vai ser uma ponte para muita coisa mesmo. Tecnologia ela é só uma parte. Queremos ser um apoio gigantesco, tanto para os membros, tanto para a igreja. É uma ligação direta que a gente quer ter com os pastores, é um contato. Então, os pastores não podem olhar para a gente somente como uma gestão de tecnologia. Não, aquela empresa é somente tecnologia. Muito pelo contrário. É tanto que eu recebo, a equipe ali de suporte recebe muitas ideias mesmo. E todas aquelas ideias que os pastores passam, é feita uma análise, se faz sentido, vai para desenvolvimento. Isso é certeza. Então, essa semana passada agora a gente teve muito pedido para gestão de grupos menores, grupos familiares, células. Uhum. E a partir de sexta-feira agora já vai estar disponível. Entendeu? Eu acho extraordinário, assim. Eu converso muito com o Felipe, com o Thiago, a gente tem uma amizade muito grande, foram minhas ovelhas por muito tempo. E quando eu vi o coração voltado, porque o Thiago e o Felipe, eu estou dizendo aqui porque eu conheço os dois. Não é que eu não conheça o Thiago, não conheço o Felipe. Conheço dentro de casa. Né? O Miguel tem a Clarice como tia, que é a esposa do
do Tiago. A Clarice viu o Miguel nascer, a Eloá nascer, a esposa, a Jaqueline e o Felipe viu meus filhos nascerem. Né? Nós temos uma amizade muito forte. E quando eu percebi essa visão do Connect, né, de entender que nós vamos atingir igrejas. Porque, pastor, eu vou dizer para você o seguinte, pode entrar sem medo. Pode entrar sem medo. E dificilmente eu coloco a mão no fogo por alguém, né? Mas por esses meninos aqui, eu digo de verdade, eu tenho visto Deus fazer. E o negócio é tão extraordinário que quando nós fomos implantar o Connect na igreja, nós colocamos alguns empresários, Sim. né? Alguns colaboradores, e foi a mesma ideia que nós falamos para eles. Olha, vocês vão colocar a empresa de vocês no aplicativo e não vai ter custo. Não vai ter custo para vocês colocarem ali. Então, assim, é claro que o pastor tem a liberdade. Se o pastor quiser ou não, né? Que as pessoas que ele vai colocar ali como colaboradores ajudem alguma coisinha, ele está na liberdade. Mas eu entendi também a importância disso. Da oferta, da entrega. E é extraordinário entender que vocês abriram o coração para entender que nós precisamos socorrer igrejas. É isso. Igrejas precisam deste socorro. Quanto mais nós entramos nesse mundo da tecnologia e nós podemos atingir pessoas, né, o contato com o membro, com o visitante, o promover o empresário da igreja em si, fazer com que o empresário da igreja seja conhecido entre a igreja. Isso faz uma diferença muito grande. Isso fortalece a igreja. Isso fortalece a igreja. E isso demonstra unidade. Isso demonstra unidade. Então é extraordinário entender que desde a igreja grande, a igreja que está começando agora, ela tem essa possibilidade de fazer parte desse projeto. Exatamente. Que é um projeto que, de verdade, na minha concepção, é algo poderoso, é algo extraordinário, que nós precisamos entender isso. Que nós precisamos entender isso. Então, ao pastor que está ouvindo a gente, estou vendo que tem muito pastor aí ligado conosco. Pastor, abra o coração para esse projeto. É um projeto sério. Os meninos são meninos de Deus. São crentes de verdade. Né? Quero mandar até um beijo para esse pastor que falou com você lá. Ô, pastor, Deus usou o senhor, hein? Glória a Deus. Mas, assim, é entender isso, porque servir ao nosso chamado. Servir ao nosso chamado. E se eu posso liberar uma palavra profética sobre a vida de vocês. Amém. Amém. Eu declaro em nome de Jesus que Deus há de fazê-los grandes nessa nação. Amém. E o Connect não é algo somente para a igreja no Brasil. O Connect é algo para a igreja fora dessa nação. Porque nós vamos, em nome de Jesus, gerar Amém. em igrejas o crescimento, fazendo com que elas realmente possam adentrar nesse contexto. E eu libero sobre a vida de vocês essa palavra profética. Amém. Deus há de prosperá-los em nome de Jesus. Amém. Se o coração permanecer com esse coração Amém. De servo, algo extraordinário do Senhor vai acontecer. Amém? Amém. E eu creio nisso poderosamente. Então, hoje não tem um valor fixo. Se o pastor quiser fazer uma oferta, ele pode fazer uma oferta mensal, semanal e, né, o que ele sentir no coração. Exatamente. Inclusive, nós temos um contrato que deixa muito bem especificado isso, tá, pastor? Você que é pastor, que já utilizou a nossa landing page, onde você faz o seu primeiro cadastro, assim que você vai acessar o app, vai aparecer lá para você assinar contrato. Quando você clicar lá, pastor, olha, não vai estar assinando um contrato imediatamente. Você vai ser redirecionado para uma página, que é uma página Authentic, que ela vai, de fato, lá ter um contrato, onde nós temos uma cláusula lá muito bem especificada falando da oferta voluntária. E essa oferta voluntária é o senhor quem define, né? E o valor é o senhor quem define. Se o senhor puder, amém. Que bom, né? Que vai estar ajudando o software a crescer. Se não puder também, o senhor vai continuar sendo abençoado, porque tem outros que estão podendo, né? Graças a Deus. Independente do valor da oferta. Independente do valor. Independente do valor da oferta. Do tamanho da igreja. Inclusive, se a sua igreja é pequena e talvez você está pensando, não, a minha igreja é muito pequena, eu falo para você, olha, já começa utilizando o aplicativo, que ela já cresce certo.
Isso. Ela já cresce certo, ela já cresce organizada. É muito mais fácil depois quando sua igreja estiver com bastante gente. Isso é muito bom. Alguém está falando bem assim, a nossa igreja já está cadastrada. Em qual aba está o código? Como é que a pessoa vai fazer? Ela tem a troca ali da visão como denominação. Então, quando você vai ali no canto superior esquerdo, você tem ali trocar a conta. Tem um celular com esse. Meu celular que está transmitindo aqui, mas se tiver um celular com aplicativo, só para mostrar aqui. E ele faz essa troca. Então, quando ele troca, o software ele libera ferramentas que é para aquela visão de pastor. Então, ali você tem toda essa parte de gestão ali dentro do aplicativo. Tá aí, Filipão? Deixa eu colocar aqui perto aqui da câmera. Esse, não sei se vai dar para ouvir aqui. Deixa eu mudar o microfone aqui, que aí fica melhor. Vamos lá. Deixa eu só abrir. É esse? É esse. Olha lá. Então vamos lá. Aqui fica o de membro. Vamos ver se vai aparecer aí, que eu não estou conseguindo enxergar. Tá aparecendo? Tá, né? Fazer a exposição, por favor, no celular. Clique em cima do celular, para fazer a exposição correta, senão não aparece. Na parte clara. Onde? Ah, tá. Tá bem. Foi. Deu certo aí? Vai, Filipão, explica aí como é que faz. Tá. Você vai no canto superior, Aqui em cima aí. tem alterar conta. Você, como denominação, você vai fazer o acesso como denominação. Aham. Assim que acessar, você tem aqui dois tipos de QR Code. Sim. O QR Code de empresa e profissional, que é aquilo que nós comentamos, que é através de um código do profissional e empresa, que ele vai se cadastrar, e nós temos o QR Code do membro. Então aqui você tá. tem o código da denominação, para o membro poder fazer o seu cadastro. E aqui Fala no microfone lá, vai ficar mais fácil aqui, que eu seguro aqui e você vai explicando aqui como é que faz. certinho. Beleza. Aqui é o quê? Tá, nós temos aí dois botões, né? O do lado esquerdo é onde copiar e o do lado direito é o WhatsApp. Então, assim que você clicar no WhatsApp, você já consegue fazer o envio desse código para o membro que você deseja fazer esse envio. Então, quando eu pegar, vai estar aqui denominação, é isso mesmo? Exatamente. E aí vai abrir, então, a denominação qual que é. Isso. E aí tem aqui membros, denominação, departamento, secretaria. Nesse caso aí, nós temos algumas visões apenas, né? Mas você, como denominação, você consegue acessar um usuário específico, ou você mesmo, e através disso você consegue definir quais são os tipos de visões que ele vai ter dentro do aplicativo. Aí aqui é para eu me tornar um profissional. Isso. Se eu quiser cadastrar minha empresa ou a minha função, Isso. eu entro aqui. Exatamente. E aí e faz o acesso através do código que você gerou anteriormente. Ah, entendi. Deixa eu passar para você aqui. Beleza, se eu quero fazer isso, deixa eu voltar pro meu lugar aqui, fica melhor. Voltei aqui pro meu lugar. Tava muito pertinho. Deu certo aí, Lucas? Pô, aí, voltou ao foco, né? Então, para conseguir fazer, então, eu vou mandar, eu recebo esse código, a pessoa vai baixar o aplicativo, como é que ela acha esse aplicativo? Quando o pastor ou a pessoa responsável ali fazer o cadastro, ele recebe no WhatsApp. Então, por isso é importante, na hora dele fazer o cadastro da denominação, ele colocar o WhatsApp ali dele ou da igreja para que ele receba esse passo a passo. E lá ele vai receber o primeiro vídeo explicando exatamente o passo a passo ali mais básico, a configuração, todas essas questões. E lá ele vai receber esse código. E ele recebe um QR Code também, porque é interessante, acho que a gente fez até aqui na Igreja do Senhor, é o pastor pegar esse QR Code e colocar numa lembrancinha para entregar ali no bombom para o membro, para que o membro em casa ele faz Baixe o nosso cadastro, aplicativo. Baixe o nosso aplicativo. Então, assim, o aplicativo, ele de fato ele funciona se a liderança abraçá-lo. Porque aí sim os membros eles vão aceitar. Se a liderança ele não abraça o software, a igreja em si ela não vai aderir ao software. Mas a partir do momento que a igreja inteira adere ao sistema, acabou ali. O crescimento, a usabilidade do software, tudo isso aqui é incrível mesmo ali para a igreja.
Só lembrando, junto com essa parte do cadastro, vai ir também um link para ser redirecionado para as nossas lojas. Tanto da Play Store, né, que seria para o celular que é Android, quanto da App Store, que é para o celular iOS. Então você pode redirecionar esse link para todos os membros que você queira que faça o download do aplicativo. Então ele já faz o download do aplicativo e através desse código eles cadastram. Tá, mas agora então, quem está assistindo a gente, tá ligado conosco, ele quer fazer parte da Connect. O que ele tem que fazer? A gente vai mandar um link aí. Ele só clicar nesse link, ele já vai cair direto nessa aba e ele já pode clicar ali em cadastrar sua denominação e já participar. Ao final agora, na descrição do vídeo, tem tudo direitinho aí. Isso, a gente vai colocar lá o link, é muito simples. Quando ele entrar, ele já vai ser direcionado para o cadastro já. Ok, aí também se qualquer dúvida pode mandar mensagem no WhatsApp que Sim. vocês respondem, tiram as dúvidas. Isso, a nossa equipe fica das 9 horas da manhã até as 22 horas da noite, de segunda a segunda. Misericórdia. O dia inteiro ali ajudando os pastores de fato. Misericórdia. Filipão, Thiago, é verdade, você morou no exterior, no Canadá. Sim. Como é que foi esse processo lá? Você foi para trabalhar com software também? Isso, a ideia a primeira vez foi, como eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software, a ideia foi para a gente conseguir abrir uma filial de desenvolvimento lá, bem antes aí da ideia da Connect em si. Então eu passei ali um ano ali estudando o mercado, fazendo vários levantamentos para conseguir levar ali uma empresa para lá. E aí foi lá que gerou a ideia? Não, foi aqui que você falou, né? Foi bem numa volta mesmo, só que também a gente viu as necessidades de lá, porque lá a gente visitou muita igreja de pastores brasileiros que abriram igrejas lá, então a gente praticamente visitou quase todo ali o Canadá, e a gente teve a oportunidade de conversar com pastores, e eles tinham uma dificuldade lá interessante, que isso também daria, que era brasileiros que iam para lá, procuravam igrejas e não achavam, porque não tinha essa comunicação. Também a gente viu que até fora do Brasil, num país de primeiro mundo, mas eles também não tinham essa visão de tecnologia. Então, um dos primeiros países que a gente está indo, levando a Connect Church, vai ser Canadá, ajudando também, de fato, pastores lá que estão fazendo, acho que, o papel mais importante nosso, que é levar o ministério de Cristo. Essa que é a projeção do aplicativo que você tinha dito? Qual que é a projeção do aplicativo para os próximos dias? Então, hoje, falando já aqui da votação que a gente teve, um ponto importante é quando o pastor ele se cadastra, ele recebe um obrigado e um link para ele participar do grupo. Pastor, é importantíssimo participar desse grupo. Por quê? Quem decide as próximas melhorias são os próprios pastores. Então a gente manda uma votação. E a gente mandou, já tem 2 semanas que os pastores estão voltando, né, em cada grupo. Então, cada grupo a gente coloca até 350 pastor. Quando fecha essa quantidade de 300 pastor, a gente abre ali a Connect, jogo da velha 5, 6, 7 e só Deus sabe até onde vai alcançar. E a gente coloca ali votações de quais são as melhorias. E eles pediram muito a trilha do membro. E é algo assim que vai impactar muito para o pastor em si lidar com os membros dentro da igreja. O que é a trilha do membro? Trilha do membro, pastor, vai ser quando... Vou citar 2 exemplos, mas pode ser para qualquer um tipo. Uma pessoa que ela acabou de aceitar Jesus ali dentro da igreja. E você precisa criar o trilho dele até ele alcançar o objetivo de fato. Então, como pastor, você vai lá e vai escolher esse membro, vai colocar quais os livros que ele deve ler, quais os cursos que eles devem fazer e vai montando ali os cards de níveis que ele vai fazendo. Nós vamos acompanhando o desenvolvimento vida dele. Do crente para ele crescendo. Exatamente. Então, você tem por exemplo, tem uma pessoa que ela quer participar da equipe de louvor. Ela nunca participou de uma equipe de louvor. Então, peraí que você vai participar de um trilho até você alcançar esse objetivo. Então, a ideia como eu participei a minha vida inteira de líderes de alguns departamentos, eu sei a importância que é para o pastor colocar um líder preparado. Qual o curso que ele fez? Ele está preparado ali para levar aquela bronca, aquela pressão psicológica que tem sendo líder? Ele está preparado espiritualmente para receber esse cargo? Então, existe
N trilho que você pode alcançar e preparar todo o ambiente ali do ministério da igreja e criar excelentes líderes. Essa é a visão principal, mas tem muito mais coisas do que esse trilho do membro. E por pedido de pastores, a gente colocou como votação, e por escolha dele, a partir de segunda-feira, toda a nossa equipe de desenvolvimento já vai iniciar esse processo de desenvolvimento. Nossa, isso é muito bom, porque aí o cara acabou de aceitar Jesus, ele vai poder ir se aprofundando, automaticamente ele vai crescendo e até chegar ao local onde é necessário, né, ser chegado. E o interessante é, você como pastor, você consegue acompanhar ele e vir fazendo ajustes na própria trilha do membro. Não, acho que agora para complementaria para a vida dele esse livro aqui, que ele fizesse a leitura desse material aqui. Aí você vai conseguindo e vai edificando mais e mais esse membro. Ok. Tem uma pergunta que eu achei interessante aqui do pastor William Melo. Na verdade foi uma dica, mas eu queria saber realmente. Poderia deixar o app sem necessariamente de cadastro para que o membro também possa ver as atividades da igreja pelo app? Ele está fazendo uma pergunta. Na verdade é uma dica, mas eu acho que é uma pergunta, né? Porque é o seguinte, para a pessoa saber sobre tudo aquilo, ela precisa ter automaticamente o aplicativo baixado, né? Quem não tem o aplicativo, para não precisar fazer o cadastro em si, ou não tem como, realmente tem que ter o aplicativo baixado. Tem que ter o aplicativo baixado. Ou feito o cadastro em si. Ele faz a gente fala que é um cadastro simples. Então, quando o membro ele entra e baixa o aplicativo e vai fazer o cadastro, são 3 informações que a gente pede só. Que é esse código, primeiramente. Ele tem que colocar ali o nome dele, o e-mail e uma senha que ele tem que entrar. Então, é muito simples o acesso ao membro. A gente não vai pedir uma lista gigantesca de informação. Porque o software foi preparado para ir coletando essas informações aos poucos do membro. Porque eu acredito que uma das dores do cadastro do membro que a gente fez foi a dor do pastor em conseguir cadastrar membros. Porque você manda uma lista, o membro não escreve. Você manda ali no WhatsApp, eles não mandam os dados. Então, para facilitar, com o tempo, você como membro vai colocando mais informações maiores, qual departamento, se você é responsável, se você tem quem são as suas crianças, com a evolução dele dentro do aplicativo. Então, para ele entrar dentro do software, é muito simples. O código, e-mail, senha, ele já está lá dentro da denominação, vendo tudo o que está acontecendo dentro da sua denominação. Eu entendi a pergunta do pastor, porque a preocupação dele realmente é essa, assim, é muito complexo, ainda mais que tem muita gente, você conseguir cadastrar o povo em massa, né? Vamos dizer assim. Sim. Que aí é uma dificuldade que o pastor ele também acha que vai ter. Mas é simples, o cadastro ele é muito simples. Sim. E nós temos aquele campo que eu falei anteriormente que facilita muito. Então, se você, pastor, ele já tem uma planilha com todos os seus membros, ou boa parte deles, através dessa planilha você já consegue fazer o lançamento desses membros dentro do aplicativo. De forma muito simples, você já consegue fazer o cadastro deles lá dentro. Você tendo o nome, um e-mail e uma senha que você mesmo, pastor, pode definir. E é interessante falar isso, que os membros que são cadastrados pelo portal, você define uma senha ali rapidamente ali no cadastro, né? Quando esse membro fizer o primeiro login dele, já vai pedir para ele fazer a troca de senha dele. Então é algo muito simples, o pastor já vai ter todos os dados dos membros lá dentro. Mas eu penso o seguinte, que talvez o mais fácil seria, na minha concepção, imprime um QR Code, Sim. né? Põe na porta da igreja, já deixa para os irmãos ali, irmão, chegou, baixa esse aplicativo, que é rápido. Sim. Ou, por exemplo, da nossa igreja, sempre tem no domingo as redes, elas preparam uma lembrancinha de bem-vindo, muito obrigado. Na própria lembrancinha, baixa o nosso aplicativo. E aí passa para a pessoa baixa ali e automaticamente, eu acredito que a gente conseguiria atingir muito mais pessoas rapidamente, todo mundo que está ali. Mas o que de verdade, o que mais me chamou a atenção é aquele negócio do visitante. O visitante chegou, você consegue pegar nome, contato, você consegue mandar para o pastor lá na frente. O pastor ele pode ir lá na frente, vai recebendo, né, a lista dele ali, falar, quero agradecer a presença de fulano que está com a gente,
de tal cidade, de onde está e tal, né? Eu acho que é algo bem interessante. Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, já está aí o link. O Lucas colocou para nós aí o link. Você clica nesse link, já é direcionado lá para o site do Connect Church, que você pode resolver. Gente, por incrível que pareça, nós só temos 9 minutos de programa. Meu Deus. Tá para acabar, tá para acabar. Eu me esqueci de alguma coisa, quer falar alguma coisa? É só um ponto de... Como se fala em gratuito, se fala muito em não muito boa qualidade. Então, a gente está eliminando isso aí das cabeças dos pastores, das pessoas que estão utilizando. E a gente sempre fala, testa o software. Entra, faz o teste. O contrato que o Felipe mencionou não é um contrato de fidelidade. Você pode cancelar a qualquer momento. Entra, faz o teste com calma, porque é muita coisa. Deixa isso claro, então é o seguinte. Porque também é outra. É a preocupação de todo mundo, Claro, né? sim. A preocupação de todo mundo. Nossa, será que isso é pegadinha? Então, eu entro, mas se eu quiser parar de usar o aplicativo, eu posso parar. Na mesma hora. É só dar uma mensagem lá, ó, cancelar, acabou. Você não precisa justificar, você não precisa ter um processo, simplesmente vai entrar. Porque a gente quer alcançar muitas igrejas e tentar ser o mais simples possível. Então, você tem vídeo de treinamento dentro do aplicativo, dentro do portal web você tem vídeo de treinamento, tem toda uma equipe preparada, então teste. Ah, você gostou do software, faz sentido, viu que não é mentira, não é uma pegadinha, não tem uma cláusula escondida ali, comenta nos nossos vídeos no Instagram, porque isso nos ajuda muito que outras pessoas, vendo que isso é verdade, também compartilham, porque realmente a gente vive num momento onde as fraudes, onde que tem muitos golpes acontecendo. Então, sim, a gente está num ambiente. Só que como que a gente diferencia? Cara, unidos. E a maneira que a gente consegue chegar nos pastores e falar, pastores, realmente é verdade. Então, compartilha nos grupos de pastores, vê nossas propagandas, vai lá, ó, eu estou usando, é verdade, pode confiar, faz seu teste, não tem pegadinha, não tem alguma... Porque é só através disso que a gente vai conseguir crescer mesmo como sistema e ajudar outras igrejas de fato. Bom demais. Achei interessante que o pastor de Novo Airão, no Amazonas, olha, já está se programando para utilizar totalmente com a liderança o aplicativo. Ele está dizendo aqui. Amém. Bem legal, muito bom. Tem algum outro assunto que o Felipe quer falar? Vamos falar sobre seu bigode, Felipe, para a gente terminar? Não. 5 minutos para terminar o programa. Vamos falar sobre o bigode. Olha que bigode bonito, gente. É a primeira vez que eu vejo o Felipe de bigode. E é um bigodinho lindo, gente. Olha só, rapaz. Parece aqui já que atrás do Felipe, o pessoal vê você. Vem cá, o pessoal não te conhece. A esposa do Felipe, esposa do Thiago. Aparece aí, Clarice, atrás aí deles aí. Para quem não conhece, esta é a Jaqueline, esta é a Clarice. Esse casal que eu amo demais da conta. Caminhou com a gente por muito tempo. Ainda temos uma amizade muito grande. E é muito bom poder receber vocês aqui em casa, tá bom? Aqui em Barra do Garças, uma alegria. Fico muito feliz de saber que Deus está fazendo coisas extraordinárias na vida de vocês. Amém? Estamos orando para que vocês rapidinho possam engravidar, né? E aí, pronto, né, Thiago? Estamos orando por vocês. Obrigado, viu, meninas? Deus abençoe vocês. Tenho um carinho muito grande, gente, por esse casal, esses casais, que Deus me deu a oportunidade de poder realmente caminhar juntos. Fiquei muito feliz. O Felipe tem uma honra, um privilégio de ter sido o primeiro pastor do Felipe. Verdade. Né? E foi a conversão do Felipe, eu conheci, né? A gente fez parte dessa conversão. Muito feliz, muito feliz. Foi um culto, né? Em que nós estávamos levando o Matos Nascimento a primeira vez. Primeira vez. Primeira vez, olha só. E a Jaqueline não era crente nada naquela época, agora mulher de Deus. Da brincadeira. Mas é muito bom, muito bom. Obrigado vocês. Glória a Deus. Tá bom? Deus abençoe vocês. Estou mostrando as esposas porque para realmente o pessoal entender que são famílias de verdade, são pessoas de verdade, corretas de verdade, que estão com o coração aberto para a obra e para o ministério.
Amém? Felipe, quer falar alguma coisa? Fica à vontade, estamos terminando. Eu quero só lembrar, eu não sei se o senhor vai lembrar, uma das vezes que nós sentamos para falar sobre o software, e você tinha uma membra que ela falou a respeito, que ela tinha uma loja de gás. Você falou assim, Felipe, eu precisava. Cara, você não sabe o que aconteceu comigo. Uma membro chegou em mim e falou assim, olha, que queria dar 15% de desconto para todo membro que tivesse uma carteirinha digital. Só que eu não tenho. É isso. E eu nem sei quem são meus membros, nem sei como que eu vou fazer carteirinha de membro para eles. E eu tô de mãos atadas, eu não sei o que eu posso fazer. E diante dessa informação, conversando com o Thiago, falei, Thiago, é fácil fazer uma carteirinha digital, Thiago. Vamos fazer a carteirinha digital, Thiago. E o Thiago, vamos fazer a carteirinha digital. E nós entregamos a primeira vez o aplicativo. Acho que uma das coisas que eu fiz questão assim, de mostrar para o senhor, olha aqui, ó, carteirinha digital, aqui tem o nome do membro, o nome da igreja. Agora, aquela irmã lá, os membros podem chegar lá na irmã e mostrar a carteirinha digital que vai ganhar um desconto. E é extraordinária. Ela faz até hoje, Felipe. Até hoje. Maravilha. Ela faz o desconto. O pessoal apresenta lá, olha, sou membro da IBN AMAI. 15% de desconto, gente, no gás. Ah, fala a verdade. E esse é o interessante, né? Então, você profissional, você que é empresa, você consegue trabalhar isso dentro da sua própria igreja, né? É trabalhar esses princípios ali dentro de... Não, todo membro que for da igreja, que for lá comigo, tem algo especial. Vai ter algo especial. Muito bom. Muito bom. E aquela ideia que nós falamos, né? Tá precisando de alguma coisa. Procura no aplicativo, você vai encontrar veterinário, mecânico, vai encontrar... De tudo. De tudo lá, porque você vai acabar conhecendo os irmãos da própria igreja que você faz parte. E é muito bom um irmão ajudando o outro e a gente vai crescendo. O aplicativo tem muito mais coisas, sei que nós não conseguimos falar sobre tudo que tem no aplicativo, tem muito mais coisas dentro do aplicativo, tem muita coisa para acontecer ainda no aplicativo, mas eu quero convidar você, pastor, faça parte disso. É uma oportunidade de bênção, é algo verdadeiro, é algo verdadeiro. Amém? Amém. Obrigado, Felipe, Deus abençoe. Não vamos falar do bigode não, né? Vamos falar, tá bom então. Tiagão, muito obrigado pela oportunidade. Foi uma alegria poder estar com vocês aqui, de verdade. Amém? Amém. Amém. Felipe, Clarice, Jaque, uma honra. Luquinhas, que é o nosso videomaker aqui, o cara que está aí trabalhando. Deus abençoe a sua vida. Deixa eu só fazer um convite a você que está nos assistindo. Nós, a IBN AMAI, siga a gente, gente. Uma galera apareceu aí. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Nosso canal ainda está pequeno. Se inscreva no canal do YouTube para a gente crescer. Mas se você quer conhecer a gente melhor, vai lá para o Instagram, @IBNAMAIBG. @IBNAMAIBG. E você vai poder nos acompanhar. Se quiser me seguir também pelo Instagram, @PRCaleb, Caleb com C. Tá bom? Você pode nos acompanhar. Você que é jovem, tem culto hoje, hein? 20 horas, grande culto hoje, lá na nossa igreja. E amanhã, 2 períodos de culto. Um às 9 horas da manhã e o outro culto às 19 horas. Inclusive, vocês vão estar no culto amanhã, né? Estaremos. Para nós botarmos uma pressão melhor ali para quem ainda não baixou o aplicativo, tá bom? Tamo junto. Tem uma última pergunta aqui. Tem a possibilidade de fazer uma videoconferência com alguém da equipe do aplicativo para fazer uma apresentação? Sim, esse número que, quando você termina de cadastrar e recebe ali pelo WhatsApp, ele é o único número que você pode ter o contato com a Connect. Nenhum outro número vai entrar em contato com você. Então, nesse número, é a nossa equipe de suporte, também é um número que todos os nossos times têm acesso, e ali você pode estar agendando ali todo o treinamento, toda a explicação. E, de novo, qualquer dúvida, seja ela simples ou complexa, só perguntar ali que a nossa equipe vai responder. Amém. Muito obrigado a você que está com a gente aí. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Um beijão. Sábado que vem nós estamos aqui novamente com o nosso AMAIcast. Vai ser uma oportunidade de bênção, tá bom? Deus abençoe você. Graça e paz. Tchau.
coração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa.